Gurizada, o negócio é o seguinte, quero conversar neste vídeo sobre a indignação de D'Alessandro. O diretor esportivo do Internacional foi para o ataque e rebateu as críticas que recebeu nestes últimos dias. É o assunto deste meu vídeo para Delsol Engenharia, a empresa que eu recomendo para que tu consigas investir em energia solar com quem entende do assunto para alcançar uma redução drástica na conta de luz, na conta de energia que estás pagando na tua casa ou mesmo na tua empresa. E olha que legal, é que a Delsol Engenharia, gurizada, ela vai te apresentar um projeto específico. Não é o mesmo projeto para todo mundo. É um projeto que atenda a tua demanda, a tua necessidade. A Delsol tem mais de 7 anos de experiência nesta área, com 350 obras finalizadas, projetos concluídos, entregues em Porto Alegre e também na região metropolitana. Conversa com a Delsol Engenharia, eles vão estudar o teu caso e te apresentar uma solução que atenda à tua demanda. Uma solução inteligente e definitiva para que tu consigas uma redução drástica, muito forte, na tua conta de luz. Aqui embaixo, no primeiro comentário, na descrição do vídeo, eu te coloco mais informações. Te antecipo o telefone 51 99 395 0202. Conversa com a Delsol Engenharia. Em nome de Delsol, eu rodo a vinheta e a seguir, a indignação de D'Alessandro. Ele foi pro ataque. Foi nesta sexta-feira, na apresentação e entrevista coletiva do novo reforço do Internacional, o lateral direito Alain Benítez. Quem abriu a conversa foi o diretor executivo do Internacional, André Mazzuco, e depois foi a vez do diretor esportivo colorado, ex-jogador, ídolo da torcida, Andrés D'Alessandro, se manifestar. E o D'Alessandro aproveitou aquele momento para rebater algumas críticas que tem recebido. Primeiro, o D'Alessandro falou da convicção que o Internacional tem do investimento no Alain Benítez. Disse que vem acompanhando o Alain Benítez há muito tempo, e falou a palavra convicção, que o Internacional tem muita convicção de que ele poderá contribuir com a equipe de Roger Machado, que é muito bom. Mostra que o Internacional estudou esse jogador, que eu confesso a vocês, desconheço, mas ele vem do Cerro Porteño, já experiente, 31 anos, Alain Benítez, o novo reforço colorado. E aí, na sequência, emendando esta apresentação, o próprio D'Alessandro se defendeu e atacou. Ele chegou a brincar, a dizer assim, eu não trouxe aqui nenhum papel, hoje não tenho papel, porque senão eu vou ser criticado. Abre aspas. Os caras que sabem tudo, os espertinhos, fecha aspas. Eu não sei em que momento, D'Alessandro, estou com o meu caderno aqui para mostrar que eu também tenho as minhas anotações. Por exemplo, aqui estão as minhas anotações do jogo do Atlético Mineiro com o Internacional. Eu sei que vocês não vão conseguir entender. Aqui está, ó, Grêmio e Corinthians. Eu também tenho o meu caderno. Eu não sei quem criticou o D'Alessandro, mas imagino que em alguma entrevista coletiva ele tenha ido com algum papel e alguém fez alguma crítica que agora desconcertou e o D'Alessandro decidiu rebater. Este é o primeiro ponto. E eu acho absolutamente legítimo que o D'Alessandro use uma entrevista coletiva para colocar o seu ponto de vista, para reagir, classificando os espertinhos, os caras que sabem tudo. Tá dentro do jogo, gurizada. Tá tudo dentro da normalidade. O D'Alessandro pode ter a opinião que ele quiser de alguns jornalistas, pena que ele não deu os nomes, e também tem o direito de usar uma entrevista coletiva para se pronunciar, classificando estes de espertinhos. Alguém deve ter feito em algum momento alguma crítica. O D'Alessandro talvez tenha ido apresentar algum jogador, levou um papel e alguém citou isso de forma irônica. Eu estou imaginando e eu confesso para vocês, sinceramente, que eu não sei de onde partiu isso, se não diria. E aí seguiu, falando que perguntaram muito o que faz aqui o D'Alessandro, o que não faz, falaram das férias, mas nós continuamos trabalhando nas férias. E aí citou que teve várias conversas por telefone com o Alain Benítez, que sacrificou, inclusive, momentos das férias dele para trabalhar pelo Internacional. E aí entra um ponto que eu acho ainda mais importante. Eu me incluo entre aqueles, eu não sei quem são os outros, que criticaram o D'Alessandro, não o D'Alessandro,
Mas eu critiquei que o Internacional foi, e é claro que isso acaba caindo no colo também do D'Alessandro, foi para os últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, depois de se classificar na Libertadores contra o Bahia, quando houve uma grande mobilização, sem os seus principais homens do futebol. Observem, contra o Fluminense naquele domingo à noite no Beira-Rio, não estavam nem o presidente Alessandro Barcelos, nem o vice de futebol, José Olavo Bisol, e nem o D'Alessandro. O que se disse é que o presidente Barcelos estava nos Estados Unidos, viajando para os Estados Unidos para um evento. Se disse que o Bisol estava a serviço do Inter, mas a gente sabe, até pelas redes sociais, ele estava em férias com a família. E o D'Alessandro se disse que estava participando de um evento, que ele viajou na sexta, o jogo foi domingo, o evento foi na terça-feira em Buenos Aires, na Argentina. Depois, o Internacional teve na sequência o jogo contra o Atlético Mineiro, derrota em BH, que culminou justamente com o Inter ingressando no Z4, ou seja, o Inter já foi para este último jogo, podendo entrar no Z4. E lá não estavam nem o presidente Barcelos, ainda em viagem nos Estados Unidos, e nem o D'Alessandro. O José Olavo Bisol estava. Na época, eu perguntei para o José Olavo Bisol por que o D'Alessandro não estava presente, e ele me disse que ele estava cumprindo uma agenda institucional e depois tinha um compromisso pessoal agendado. Férias. E não tem problema em tirar férias. E eu acho que as pessoas têm que tirar férias, mas esta é a minha opinião. E não é porque o D'Alessandro teve um pequeno chilique hoje no Beira-Rio, que ele decidiu ficar pistola, que eu vou mudar a minha opinião. Se ele me apresentar algum argumento contrário, talvez eu me sensibilize. Mas eu continuo achando que o diretor esportivo do Internacional deve estar presente em todos os jogos do clube, salvo excepcionalidades. Salvo alguns casos de doença, algo de última hora, que não é o caso. Tanto é que o Bisol me disse que era um compromisso previamente agendado. Eu depurei na minha leitura que a direção do Internacional manifestou uma certa desmobilização nestes últimos 2 jogos. E também por isso, não só, mas também por isso, o time acabou entrando dentro do Z4. Ora, eu tenho que ser coerente, gurizada. Se eu acho que é importante o D'Alessandro na conquista do Campeonato Gaúcho, eu também acho que a sua ausência é importante quando o time perde. Não é isso que definiu a derrota do Inter para o Fluminense e para o Atlético Mineiro. Mas eu continuo achando que o D'Alessandro é importante estar no ambiente do vestiário, ligando os jogadores, conversando com os atletas. Assim como o presidente Barcelos, não há nenhum problema em que eles saiam ou de férias ou por compromissos, mas eu continuo questionando. Precisavam sair ao mesmo tempo? No jogo contra o Fluminense, sem Barcelos, sem Bisol, sem D'Alessandro. No jogo contra o Atlético Mineiro, sem Barcelos e sem D'Alessandro. Eles agem como eles acham que tem que agir. E eu, como jornalista, não vou mudar a minha opinião. A não ser que alguém me prove, consiga me provar. E eu até entendo a viagem do presidente Barcelos, tá? Porque ele realmente esteve num compromisso. Tá bem, poderia estar pelo menos no primeiro jogo no domingo, a exemplo do D'Alessandro, mas eu acho, gurizada, que executivo, cargo remunerado, esses não têm escolha. O time joga, o profissional tem que estar com o time. É a minha opinião. E o D'Alessandro, tão elogiado como jogador, elogiado na conquista do Campeonato Gaúcho, eu acho que já está em tempo dele aprender a conviver com a crítica. Assim como nós, jornalistas, temos que entender que é o direito dele rebater e criticar a imprensa. Faz parte, é legítima a manifestação do D'Alessandro. Assim, ele tem que ser respeitado na sua posição. Assim como a minha opinião. A minha opinião, inclusive, crítica. Eu acho que ele deveria estar aqui, nos 2 jogos. No jogo contra o Fluminense, poderia ter ficado aqui e depois ter viajado para a Argentina, e no jogo contra o Atlético Mineiro. No meu entendimento, para o Internacional, não há nada mais importante que os seus jogos. A não ser que o Inter estivesse fechando a contratação de um grande jogador e aquele fosse o único dia. Mas, no jogo contra o Fluminense, porque o D'Alessandro fora, justamente quando o Bisol estava em viagem de férias e o presidente Barcelos também. Eu não concordo, gurizada. É só a minha opinião. Né, que o Internacional demonstrou uma certa desmobilização nestes últimos 2 jogos. No mais, tudo ok. É direito de D'Alessandro rebater as críticas de setores da imprensa. Convidando a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, valendo o teu like. O meu vídeo é para Deu Sol Engenharia. Vamos reduzir a tua conta de energia de forma drástica, investindo em energia solar com quem é do ramo, com a gigante Deu Sol Engenharia. 51 é o código de área, 993950202. Conversa com a Deu Sol Engenharia. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.